Eita, que o Bahia se meteu em uma grande enrascada e uma grande maratona está por vir. Fala galera do YouTube, beleza? João passando para gravar mais um vídeo para vocês. E esse vídeo é um vídeo muito especial. É um vídeo onde é bem mais uma reflexão, barra análise, barra umas coisas que a gente precisa pensar, que também se chama reflexão, e umas coisas que a gente precisa avaliar nesse processo. Dentre 17/4 a 30/5, o Bahia vai fazer muitos jogos, né? Pelas competições que se sucedem: Copa do Nordeste, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Num total são 11 jogos, né, alternando entre as diversas competições, caso o tricolor logre êxito ao chegar à final da Copa do Nordeste. E vamos avaliar a respeito dessas coisas. Por quê? Primeiro, porque o tricolor precisa contratar jogadores para essas competições. Primeiro. O segundo, esses jogadores precisam ser regularizados a tempo para jogar essas competições. Além de ser regularizados, eles precisam ser inscritos. Então, o Bahia precisa correr e contratar, porque senão ele vai ficar sempre um passo atrás, senão o Bahia vai ficar sempre um passo atrás de seus adversários. E como pegou um grupo bem complicado na Copa Sul-Americana, existe a possibilidade também do Bahia nem passar da primeira fase e fazer um papel bizarro. E a gente, como torcedor, embora saiba que o grupo é bem complicado, a gente quer que o Bahia avance de fase. A primeira batalha que o tricolor terá será em Salvador, no dia 17/4, no próximo sábado, onde a gente vai ter pré-jogo, pós-jogo. Tudo isso a gente vai falar durante a semana. Vamos manter a calma, vamos focar primeiro na tabela. E olha que tabela: jogo 1, Bahia e CRB, dia 17/4, Estádio Metropolitano de Pituaçu, às 4 horas da tarde. E aí eu estou desconsiderando os jogos do time de transição, tá? Bahia e CRB é o primeiro jogo, um jogo de mata-mata da quarta de final. Empatou, vai para pênaltis, venceu. Da Bahia perdeu, cai fora e exclui aí um bocado de jogo. Dia 21/4, a estreia do Bahia na Sul-Americana. Um jogo fora de casa contra o Montevideo Torque United ou contra o Fênix, lá no Uruguai. O Bahia vai pegar a pista, vai pegar o seu aviãozinho, vai para o Uruguai para fazer o seu primeiro jogo na Copa Sul-Americana contra uma dessas duas equipes. Aí, como o Bahia, vão teorizar que o Bahia passou pelo CRB, ele vai enfrentar a semifinal de uma Copa do Nordeste. Caso o Fortaleza passe pelo CSA, teremos Fortaleza e Bahia no Castelão, em Ceará. Ou seja, o Bahia sai de Montevidéu, pega o seu jegue alado e vai voando lá para a capital cearense. Caso o CSA consiga a façanha de ir para uma semifinal de Copa do Nordeste, a gente volta para casa e recebe os alagoanos aqui em Salvador. 4 dias depois, o Guabirá sairá da Bolívia e virá para Salvador jogar contra o Bahia. Bahia e Guabirá no Metropolitano de Pituaçu. No dia 1º de maio, Bahia na final da Copa do Nordeste. A depender dos adversários. Se for o Ceará, o jogo é lá. Se for o Vitória, eu acho que o jogo é lá também. Aqui, se for o Vitória, menos mal que a gente continua em Salvador. São 2 jogos em Salvador, né? A final da Copa do Nordeste, a ida é aqui, se for o Ceará, e se for o Vitória, se não me falha a memória. Se for o Altos ou o Sampaio, a ida também é aqui. Eu tenho que olhar direito a tabela, mas o primeiro jogo será em Salvador. Então o desgaste é menor, porque o Bahia vai fazer, teoricamente, 3 jogos em casa. Se for o Vitória, caso não tenhamos surpresas do outro lado, e uma semifinal seja Ceará e Vitória, o jogo será, o Vitória for o
terceiro, o segundo de seu grupo. Vai ser, se for o Vitória, a primeira é aqui. Se for o Ceará, a primeira é aqui. A gente só pega, a gente só joga a primeira fora se o jogo, se a gente perder, ou se os outros times, Altos e Sampaio, avançarem. Então, essa é ou Vitória ou Ceará. A gente vai fazer 3 jogos em casa. A sequência do dia 28 contra o Guabirá, certo? Dia 1º, a final da Copa do Nordeste, a ida. E o dia 5 contra o Independiente, né? E a final da Copa do Nordeste, a volta. Se der a lógica, essa volta será fora de casa. Se não der a lógica, essa volta será dentro de casa. E se o Bahia também estiver nessa final, aí vai jogar uma final com o jogo contra o Independiente no meio do caminho. Ida, Independiente em casa, volta de Copa do Nordeste. 1º, 5 e 8. Aí dia 12 o Bahia vai à Bolívia pegar o Guabirá na Bolívia. Aí começa a ter uma folguinha, né? Uma semana em cada jogo. Dia 19/5, Independiente Bahia, lá no Estádio Libertadores e América, lá na Argentina. Recebe o Torque ou o Fênix no dia 26. E aí começa o Brasileiro dia 30 contra o Santos. É uma tabela extremamente complicada, uma tabela duríssima, uma tabela de cortar o pescoço de cada um. O que é que a gente precisa pensar a respeito? Primeiro, cuidar com o treinador. Dado hoje não tem as peças todas para poder fazer as mudanças que ele precisa. Não tem jogadores ofensivos ainda. Só chegou o Oscar Ruiz. E assim, o Oscar Ruiz estreou fazendo gol, estreou grandão, brocando, sem medo. Mas há necessidade de ter calma. Precisamos de outros jogadores, precisamos de outros reforços em outras posições para que o Bahia jogue em alto nível o tempo todo. Precisamos também de um goleiro ou da recuperação imediata de Klaus para poder estar jogando também esses jogos, porque vão ser jogos importantes. Agora, cabe a pergunta à diretoria se eles vão contratar mesmo ou se vão ficar de lenga-lenga, porque o Bahia tem competições a jogar, precisa mostrar resultado e o técnico precisa não ser provado, mas o técnico precisa ser aprovado com as peças que ele tem em mãos, com os jogadores que ele tem em mãos, para que as coisas funcionem da melhor maneira. Não acho interessante fazer juízo de valor e queima de técnico logo de cara, até porque o Brasileirão está chegando e eu acho que Dado está fazendo um trabalho extremamente bom. Não é excelente, mas o trabalho de Dado o qualifica a continuar no Bahia por algum tempo ainda. Eu acredito no trabalho do treinador. É claro que dentro desse trabalho haverão oscilações, isso é normal e natural. É necessário manter a calma, é necessário olhar para isso e ter um limiar de paciência e olhar o trabalho do treinador e entender que esse trabalho é a médio e longo prazo e que a temporada está apenas começando. Esperando seriamente que o Bahia contrate, porque se Deus livre e guarde, ocorreu uma lesão de Rodriguinho, ou de Gilberto, ou de Nino, né, que são peças fundamentais desse time, as peças de reposição ainda não estão à altura. E a gente vai precisar ver como é que a direção do Bahia se portará a respeito disso. Bem, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like. A voz ainda não está 100%, eu estou tratando para poder deixar ela melhor. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo. Espero também que você tenha deixado o seu like, se inscrito e tamo junto. Vambora, Bahia!